Bom dia, alunos da Escola Alberto Maranhão, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Rodrigo Farias, vocês já me conhecem, professor da disciplina de artes das turmas da primeira série A e B, dos turnos matutino e vespertino. Há alguns dias eu tenho passado por um problema de saúde, já compartilhei com vocês, e eu queria só atualizá-los, né? Retornei ao neurocirurgião para ver a questão da minha coluna. Eu tive uma lesão na coluna em pelo menos 5 lugares e isso ocasionou pequenas rupturas dos discos. E o que aconteceu é que, graças a Deus, não há nenhum caso grave a ponto de ser necessária cirurgia. Mas, de toda forma, vou precisar fazer fisioterapia pelo menos 10 sessões e fazer tratamento com medicação, com corticoide, com injeção, enfim, aquela luta toda. Hoje eu estou indo para a minha quinta sessão de fisioterapia. Estou bem melhor, as dores praticamente acabaram. Já estou conseguindo passar um pouco mais de tempo sentado, mas graças a Deus, aos poucos nós vamos retornando às nossas atividades. Se Deus quiser, esses dias estaremos presencial, em nome de Jesus. Então vamos dar continuidade ao conteúdo que nós estávamos vendo, né? E na nossa última aula nós falamos um pouquinho a respeito da obra de John Cage, que é esse 4 minutos e 33 segundos, essa obra aqui do lado, ó, acho que vocês lembram, né? Então, vamos ver um pouquinho. Então, a obra de John Cage, que é John Cage, para quem não lembra, né, ou quem não assistiu a nossa última aula, tratava-se de uma partitura que ela vinha em branco, né? Partitura, para quem não sabe, é aquela a organização das notas musicais para que os músicos interpretem de acordo com a descrição das notas que estão ali naquele papel na frente. Enfim, é exatamente isso aqui que ele está manipulando, né? Então a partitura ela vinha em branco, apenas com uma orientação, que ele ficasse tocando, que ele ficasse sentado em frente ao instrumento, que ele não realizasse nenhuma nota musical durante 4 minutos e 33 segundos. Essa foi a obra de John Cage que o fez lançar para o mundo, né? E tornar-se ícone da música aleatória, que já já nós vamos falar um pouquinho mais. Ok? Vamos ver um pouquinho mais sobre a obra dele. Então aqui, ó, deixa eu dar um zoom. Ficar legal aqui a imagem para vocês. Opa, tô fazendo merda. Perdi aqui. Acontece. Coisa de tecnologia. Aqui é isso. Vamos lá. Falar um pouquinho mais sobre a obra dele, né? No dia 29 de agosto de 1952. Deixa eu clicar aqui fora, Jesus. O pianista estadunidense David Tudor sentou-se ao piano na sala de concerto de Maverick em Nova York e permaneceu imóvel e em silêncio sem tocar no teclado. Ao final de exatos 4 minutos e 33 segundos, ele abandonou o palco. Essa foi a estreia mundial de 4 minutos e 33 segundos, composição criada por John Cage. Então, foi assim que surgiu essa interpretação, essa peça, essa dramatização, né, que era muito mais do que uma sinfonia, muito mais do que uma música, muito mais do que um concerto. Era algo representativo, né? A partitura de 4 minutos e 33 segundos contém orientações para que o músico não execute nenhuma nota em seu instrumento. Então, como eu estava dizendo a vocês, a partitura, que é isso aqui, ó, que vem descrevendo as notas musicais que devem ser executadas de maneira encadeada, né, uma após a outra, ela vinha com indicações claras de que não se poderia fazer realizar nenhuma nota musical, deixar o instrumento totalmente intocado durante esse período de 4 minutos e 33 segundos. E ao final desse tempo ele se levantaria e terminaria de executar a apresentação dele, né? E
Quais, na verdade, assim, se a gente perguntar qual é o grande motivo dele ter feito isso, professor, foi a de questionar a música ocidental. Então, ele vinha de uma cultura indiana, ele se aprofundou muito na cultura indiana, ele vinha é, ele foi imergido em uma cultura zen budista. Então é aquela questão de você poder refletir, de você poder ouvir, né, muito mais do que falar. Então ele queria trazer essa reflexão ao mundo da música. Ele queria de uma outra forma quebrar, romper com o estereótipo cultural que vinha à época. E ele queria exatamente isso, trazer um questionamento para poder levar a reflexão do que é música, do que se compreende por música, de questionar esses valores musicais que se tinha aqui na cultura ocidental, né? Entretanto, a composição de Cage não tem apenas o intuito de mostrar o silêncio. Na verdade, o que John Cage queria não era mostrar que aquele minuto é o minuto do silêncio. Não. Pelo contrário, o que John Cage queria mostrar era silenciar o principal para que tudo aquilo que esteja ao redor pudesse aflorar. A composição dele não era feita para ser tocada com o instrumento. A composição dele era para ser ouvida os diversos ruídos, os diversos barulhos que se tinham ao redor. Então tinha um carro passando, tinha a respiração, tinha um toque de celular, tinha alguém tossindo, a própria respiração, o barulho de alguém que se movimentando. Então tudo isso foi trazido à tona a partir de quê? A partir do momento que John Cage foi lá na frente e fez silêncio com o seu instrumento. Então naquele momento o que ele estava querendo dizer era que eu vou me silenciar, vou silenciar aqui para que todos prestem atenção no silêncio. E depois deste momento, todo mundo vai começar a perceber barulhos externos. Seja um ruído de reprovação, né? um cochichozinho. Todos esses barulhos vão aflorar quando eu me silenciar aqui nessa obra e todo mundo conseguir ver melhor. Então Cage ele tinha a ideia de que na verdade o silêncio seria muito complicado compreender o silêncio, de estar totalmente em silêncio, mesmo em uma circunstância como essa. E para ele provar, ele foi a uma câmara anecoica, né? O que seria uma câmara anecoica? Seria uma sala totalmente blindada à prova de sons externos. Então quem estivesse lá dentro depois dela blindada não poderia ouvir absolutamente nada de fora. E aí Cage, em total silêncio na sala, ele percebeu que mesmo ele não produzindo propositalmente nenhum ruído, mesmo assim não existiria o silêncio absoluto. Porque mesmo ele não falando nada, ele estando totalmente imóvel, havia ainda dois sons distintos: o da circulação sanguínea grave e o som de seu sistema nervoso agudo. Então, por mais que o homem quisesse, ele nunca jamais vai conseguir estar em silêncio absoluto. Isso por quê? Porque o som ele é percebido através das ondas sonoras, né? Ele é percebido através dessa oscilação que se dá no ar de um determinado movimento. No caso, vocês estão me ouvindo porque está saindo o som das minhas cordas vocais e ela está passando pelo ar, reproduzida, é claro, pela internet, e está chegando até o ouvido de vocês. Então, de qualquer forma, mesmo que a gente quisesse, a gente não conseguiria estar não conseguiríamos permanecer nesse silêncio absoluto. Cada um de nós dá um significado diferente para essa diversidade de sons que nos envolve. Se a gente perguntar para 10 pessoas, 10 pessoas vão ter diferentes reações em relação a um determinado som. Seja, por exemplo, o som que Cage tentou reproduzir lá dentro, de ficar sem falar
em um ambiente que pudesse ouvir a circulação sanguínea, o sistema nervoso, seja uma música, seja qualquer coisa, né? Imagine que você está sentado na plateia de uma apresentação de 4 minutos e 33 segundos. Certamente, passado o desconforto inicial, seus pensamentos seriam forçados a ir para longe dali, não é mesmo? Então, tá todo mundo lá na expectativa. Aí entra o músico, tá todo mundo na expectativa, silêncio absoluto. Ele para em frente ao teclado, ao piano, ao violão, poderia ser executado em qualquer instrumento, a performance de Cage. E ele para ali em frente ao instrumento, olha para a partitura e simplesmente não executa nada. Aquilo geraria em nós, claro, um desconforto. Assim, oxi, o que é isso? Né? O que é que está acontecendo aqui? E como o tempo, 4 minutos e 33 segundos, é um tempo relativamente, entre aspas, grande para a gente ficar observando, entre aspas, o nada, né? Ficar observando ali aquela performance que o autor não esboça reações, que o ator não esboça reações, não esboça ruídos, não faz nada absolutamente de para chamar a nossa atenção. Então, o que é que acontece? Esse tempo nos geraria inicialmente um desconforto. Mas depois, o que é que iria acontecer? O que é que se passaria na nossa mente? Né? O que é que está acontecendo ali? O que é aquilo que o ator está querendo transmitir? O que é que o ator está querendo insinuar ou está querendo instigar com essa performance dele? Então, eu, como apreciador da arte, já me viria à mente todos esses questionamentos. Então, um pouco mais sobre John Cage, né? Ele fez toda a filosofia do Zen budismo fez rejeitar o tradicionalismo na criação musical, em troca de composições baseadas na improvisação e na aleatoriedade dos sons. Ele foi o maior expoente da música aleatória. Então, como eu disse, a filosofia zen budista é a filosofia que nos leva à reflexão, a ouvir um pouco mais do que falar, a poder aguçar os sentidos da audição, né? Então, assim, por causa disso, por causa dessa imersão nesse universo, nessa cultura, ele criou esse desejo de romper com o tradicionalismo da música, da criação musical. Vocês lembram de outros autores que nós já falamos aqui que também tinha esse momento, que também tinha essa vontade? Então você tinha, por exemplo, do Champ, que queria romper com a ideia de arte e trazer objetos do dia a dia, do cotidiano, né? O Solo também da mesma forma queria utilizar instrumentos do dia a dia, né? Que são colhidos, que são feitos a partir de materiais do dia a dia. Ouvir os sons rurais, ouvir os sons urbanos, melhor dizendo, ouvir a sirene do carro. Então, assim, Cage, da mesma forma, ele quis romper com esse tradicionalismo. Ele queria ir além do que os padrões musicais faziam naquele momento. E ele aí introduziu uma noção muito interessante, que é a música de aleatoriedade. A música aleatória, na verdade, não é a ausência de organização de instrumentos, de notas, de tudo, não. É a criação a partir do aleatório, do acaso, de instrumentos. Então aqui ele toca um determinado instrumento, e ali outro, e ali houve um barulho, houve um ruído, houve um som. Tudo isso se soma à composição musical, ok? Então, Cage criou partituras gráficas nas quais a notação musical convencional é substituída por símbolos especialmente elaborados. Então, aquela partitura onde você vê as notas musicais, ele criou dando um outro significado a partir de símbolos. Eu acho que tem até aqui, deixa eu dar uma olhadinha, se é para cima ou para baixo. Aqui. Então, ele utilizava símbolos, né, para poder representar, ok? Então vamos ouvir um pouquinho duas apresentações dele, uma Renga e outra Apartment House 7076.
Six, eu acho que é esse. A pronúncia deles. Me perdoe, meu inglês não é muito bom. Só um minutinho, vamos ouvir um pouquinho dessas apresentações. Vamos ouvir um pouquinho da apresentação de John Cage chamada Renga, ok? Observem como ele utilizou todos os barulhos, os sons ao redor, tá bom? Observem como ele trabalha com o silêncio em alguns momentos da música, né? Da interpretação. Faz-se um silêncio, uma interrupção de sons para que se comecem outros. Vou adiantar um pouco para vocês terem uma percepção da parte do meio da música. Agora eu vou colocar um pouquinho no final para vocês perceberem. Bem, se eu pedisse para vocês descreverem o que vocês ouviram, certamente vocês iam me dizer momentos regulares intercalados entre sons e não sons, entre silêncio e a produção de sons. E quando se tem a produção de sons, nós temos uma aleatoriedade, utilizando sons do dia a dia, sons do cotidiano e ainda mais instrumentais, né? Sons de instrumentos musicais. Então tudo isso na regularidade de intercalação de barulhos, de sons, de produção sonora e de silêncio, né? Essa era a obra de Renga, de John Cage. Vou mostrar agora um pouquinho a outra obra dele para vocês. Esta é a outra obra que eu vou mostrar para vocês, Apartment House 1776 de John Cage, tá bom? Eu quero que vocês observem também na composição, nos sons, em o que vocês escutam. Deixa eu colocá-la do início. Loud to the
Vou adiantar um pouquinho aqui para vocês verem o meio, né? Uma parte mais do meio da música. Vou adiantar mais um pouco. E o final. Queríamos poder passar mais partes da música, mas senão o vídeo ia ficar muito longo, né? E aí a gente não conseguiria. Eu queria finalizar a aula de hoje mostrando para vocês mais uma obra dele, Imaginary Landscape Number 4, que é uma obra feita para ser tocada, para ser apresentada por meio de 12 rádios, 12 receptores de rádio. E esses rádios seriam ajustados apenas com o botão de sintonizar e o de frequência. E lá na partitura vinha a descrição completa de como realizar, de como executar toda essa obra. Quero mostrar um pouquinho dessa obra para vocês. Vamos lá, deixa eu mostrar aqui um pouquinho para vocês dessa obra de John Cage, para finalizarmos a aula de hoje. Então essa obra criada por ele, o grande objetivo da obra era poder apresentar os sons, fazer uma composição a partir do ruído que se tem das estações, do aumento e diminuir do volume. E o que é interessante é que por mais que a obra ela tenha descrições fixas, né, de tudo que fazer, de como fazer, né, tinha orientações precisas de como ser executada, ela nunca era igual de uma maneira repetitiva. Ela sempre tinha a diversidade, sempre tinha a singularidade de basear-se nas estações de rádio, porque o que se transmite em uma estação de rádio agora não vai ser o mesmo daqui a 2 dias, 3 dias ou daqui a 10 minutos, né? Então cada obra, cada execução daquela obra era uma obra nova, né? Para finalizarmos, pessoal, vamos refletir um pouquinho a respeito dessa obra que nós acabamos de ver. Como poderíamos classificar a obra de John Cage? A quais dos nossos sentidos ele se dirige? Seus trabalhos são apenas de caráter musical,
Vejam aí quantas perguntas. Podemos caracterizar a obra de John Cage, lembrando que todas essas respostas são de cunho estritamente pessoal. Então a obra de John Cage, ela pode ser classificada como inovadora, ela pode ser classificada como esquisita, ela pode ser, depende da forma como você interpreta. Qual dos nossos sentidos ela se dirige? Claro, a audição, mas eu também tenho muita questão performática, então ela pode se dirigir também a minha visão, né? Seus trabalhos são apenas de caráter musical? Será que é de caráter estritamente musical ali para interpretar? Não, mas ele trabalha também a questão de produzir a reflexão em cada um de nós através daquelas performances. A discussão a respeito do conceito de música, do rompimento com essa tradição, né? Pensando nas ideias de arte conceitual que foi tratada no capítulo 1, quais são os conceitos presentes na obra de John Cage? De que maneira eles aparecem em seu trabalho? Olha só, é o que nós chamamos de interlinguagem, né? Como essas linguagens se entremeiam, como elas se tocam. Então a obra de John Cage exatamente traz essa ruptura, esse momento de discussão, assim como foi do Champ, né, na arte conceitual, ok? Então ele traz essa reflexão, esse rompimento, essa inovação, né, para a área artística dele. C. Como você acha que a maioria das pessoas se relaciona com a música? Ouvimos pelo prazer ou para pensar, ou os dois juntos? Como nos identificamos com uma música e que elementos nos atraem? O que me atrai em uma música certamente não é o que atrai em vocês. Ou até pode ser, né? Mas cada um se relaciona de uma maneira muito singular com a música, né? Tem música que nos transmite a sensação de alegria, tem músicas que são feitas para melancolia, né? Diga aí o pessoal que gosta da sofrência, por exemplo, né? Então, assim, cada estilo, cada momento da nossa vida se relaciona a um tipo de música diferente, né? Você ouve música instrumental com a música instrumental. Como a música instrumental é percebida? Sons e notas musicais podem mexer com a nossa percepção? Como podemos interpretá-los? Mais uma questão individual. Você gosta de ouvir música instrumental ou você não gosta? Essa música instrumental ela tem a capacidade de produzir em você alguma sensação, algum sentimento? Como que você percebe essas músicas? Tudo isso são questões que nos levam a refletir a partir do momento que nós ouvimos essas músicas, né? Então, meus queridos alunos, gostaria de agradecer mais uma vez a vocês, certo? Nós vamos finalizar aqui a nossa aula. Eu queria que vocês se precisarem, se quiserem deixar algum comentário, deixem aí o comentário no próprio canal do YouTube, ou vocês podem comentar no grupo do WhatsApp, ou colocar no meu individual, meu privado, e aí nós vamos interagindo, tá bom? Agradeço muito a participação de vocês e o empenho de ouvir a aula até aqui. Um grande abraço a vocês e que Deus abençoe.